questões que de alguma forma têm causado algumas polêmicas na sociedade, têm causado algum impacto para alguns negativo e para outros positivos. A primeira questão que não se quer calar é: quem é o apóstolo Hugo Zé? Eu sou discípulo do profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe, o profeta que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo enviou à terra segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Assim como pessoas antes de mim almejavam a salvação e desejavam a salvação, e eles, por sua vez, obtiveram esta mesma salvação. E a única via que eles obteram foi reconhecendo aquele que Deus enviou. Por isso que em João capítulo 6, versículo 28 a 29, após os fariseus, os saduceus, os helenistas, isto é, os religiosos dos dias de Jesus de Nazaré, após eles ouvirem tudo quanto Jesus dizia-lhes, lá em João capítulo 8, versículo 44, que eles são do diabo, e tem o pai como o diabo, que foi homicida desde o princípio, o pai da mentira. Então, em João capítulo 6, versículo 28 a 29, um dia eles interrogaram a Jesus o que eles poderiam fazer para exercerem a obra de Deus. E Jesus mostrou-lhes que a única maneira que eles tinham para poderem exercer a obra de Deus é eles crerem naquele que Deus enviou. Por isso que eu acreditei naquele que Deus enviou para os nossos dias, que é o profeta Cacó Filipe, cujo é o seu discípulo e também sou porta-voz da sua mensagem em toda a parte do mundo, porque um discípulo não tem um território, ok? Ele é internacional. Em todo lugar em que ele tiver a oportunidade em poder fazer conhecer, ele faz conhecer. E assim é o que eu sou, discípulo do profeta Cacó Filipe. Ok, ok. Temos visto algumas polêmicas que têm surgido em torno da vida do pastor, do apóstolo José, perdão, e de alguma forma isso tem causado algumas questões que ficaram por se responder. E são questões que nós vamos abordar aqui e permita-me já agora falar de tudo que tem a ver com este tema. Tenha bondade, tenha bondade. Ok, obrigado. A primeira questão que não se quer calar em alguns programas em que o apóstolo fez parte, o apóstolo fez questão de referir, de salientar, de dizer que o namoro é algo que vem a legalizar a prostituição. Isso é algo que nós, a minha colega da RG constatou e fez questão de me passar então esta questão. O namoro, se formos a ver, é algo que a própria Bíblia fala de namoro. E a Bíblia, nós sabemos que é o livro que, de alguma forma, se estiver errado, faça a correção, se faz favor. A Bíblia é o livro que, de alguma forma, nos comunica com Deus, nos mantém ligados a Deus e é a arma ou a espada que nós usamos para nos defender de falsos profetas, de espíritos e por aí fora. E o pastor disse que o namoro é algo que venha legalizar a prostituição. O pastor não acredita que, ou não acha que está a contradizer o que a Bíblia diz? Bem, nas tuas explanações para poder colocar-me esta mesma questão, surgiu vários pontos que é necessário com que eu possa responder detalhadamente. Mas respondendo diretamente à tua questão, isto espanta-me dizer que a Bíblia diz isso. Nenhuma parte da Bíblia fala sobre o namoro, porque eu reafirmo do que eu digo, do que eu disse, que o namoro é a legalização da prostituição. Então, eu sou de 90, ok? Tenho 33 anos de idade, mas vem algo. Eu cresci nos anos 99, 97, 2000, 2001. Normalmente, acontecia que se te encontrarem você com a filha do fulano, só em um lugar, olha, já vão ir informar na casa da tia fulana. Vão informar a mãe daquela menina, olha, encontramos a fulana com o Félix. Talvez dia seguinte, vão reunir a tua família.
Quem tem 60 anos de idade, 70, 80, ou mesmo 50, até mesmo 40, sabe disso. Mesmo quem tiver a mesma idade que eu e não for uma pessoa ignorante, ele consegue lembrar-se disso. Para a pessoa poder casar, não havia nada de namoro. O que era necessário, então? Os pais da mesma pessoa iam até a casa desta mesma jovem apresentarem-se, fazerem a apresentação que é o noivado. O namoro é a legalização da prostituição. E toda pessoa que namora está sob a maldição de Deus. Se um homem deseja casar uma mulher, ele deve saber a vontade de Deus para os nossos dias, de como a pessoa deve fazer para casar. Porque a partir do momento que um homem gosta de uma mulher, este homem deve ir apresentar-se na casa dos pais desta mesma mulher. Mas a partir do momento que o homem diz que não, eu ainda tenho que conhecer ela, e assim por diante, e eles praticam carícias, ou andam de mãos dadas, ou andam se abraçados, ou eles fazem trocas de mensagens amorosas, estes estão sob a maldição de Deus. A partir do momento que um homem diz que não, eu ainda tenho que conhecer ela, fica com ela 2 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, sem ir se apresentar com os seus pais em casa desta mesma mulher, este homem está sob a maldição de Deus. A partir do momento que um homem ou uma mulher vivem em casa dos seus tutores ou pais e mantêm relação sexual, este homem é um prostituto, é um vagabundo. E esta mulher é uma prostituta. Repara que em Gênesis capítulo 24, quando Abraão queria com que o seu filho Isaque pudesse casar, Abraão enviou seu servo Eliezer para poder ir procurar uma mulher para o seu filho. Então, esta é a via normal. Agora, o que nós vemos hoje, eu fico indagado e espantado com a geração em que eu me encontro. Pronto, o apóstolo não acha que existem fases e nós consideramos, nós enquanto sociedade, nós consideramos o namoro como a primeira fase para conhecer o seu parceiro, a sua parceira, para posteriormente então virem a casar, se Deus permitir. O apóstolo não acha que conhecer alguém, ou seja, pedir a mão de alguém diretamente que se calhar tu não conheces, simplesmente te apaixonaste pela pessoa, tu tens que conhecer a pessoa primeiramente e aí já estaremos a falar de namoro, porque tu terás que conhecer a pessoa, os maus feitios, as qualidades e os defeitos, e isso normalmente acontece na fase do namoro. Agora, dizer que o namoro é algo errado, porque o pastor afirmou que é algo errado, que não se deve fazer, não acha que de alguma forma estaria a caminhar para o fracasso de um suposto casamento que venha a acontecer futuramente? Porque é complicado casar alguém que você não conhece. Os teus bisavós e os meus, os teus trisavós, os teus avós, casaram desta maneira. E se não estou em erro, o teu pai casam assim a sua mãe. Não, mas acredito que era necessário os pais da menina conhecerem o jovem. É o que eu já pude aqui realçar. A partir do momento que você queres uma mulher, vai apresentar-se à casa dos seus pais. E vocês não têm o direito de poderem acariciar-se, de poderem andar de mãos cruzadas, dela poder ir em sua casa e arrumar o quarto, porque isso é um pecado de sexo. Ela não tem o direito de poder ir em sua casa, lavar a sua roupa ou cozinhar. Okay? O namoro é a legalização da prostituição, porque o que eu realcei no início, não é? Isto hoje é normal. Você pode encontrar uma jovem com um jovem bem abraçadinho, você vai ver aquilo como normal. Mas há 40 anos atrás, 30 anos atrás, isto que a nossa sociedade hoje vê normal, era abominável até aos olhos dos homens. Só que, você sabe, por isso que é um profeta de Deus na terra, e por isso que Deus tem que enviar um emissário que é um profeta. O diabo tende a legalizar o pecado. O pecado tem se tornado algo leve. O que era visto de uma forma errada torna-se normal.
vê mesmo a educação, o princípio, o respeito hoje de nós para com os mais velhos. Não se compara com há 30 anos atrás. Então, se eu vir dizer-te que a nossa sociedade hoje não tem respeito, isto não pode escandalizar. É a mesma maneira quando eu ecoo dizendo que o namoro é a legalização da prostituição. O namoro não é nenhuma legalização, o namoro não é nenhuma preparação do casamento. É pelo contrário, é a preparação do fracasso para um casamento. Ok? Repara que há 70 anos atrás, em que esta mesma legalização do namoro não havia, as pessoas eram mais felizes, envelheceram juntos. Agora, repara este tempo que as pessoas dizem que não, o namoro é a preparação. Estão a se preparar tanto, mas os seus lares nem têm chegado 10 anos. Estão a preparar-se bastante, que 20 anos eles juntos é 20 anos de muito esforço. Então, será que se as pessoas refletirem, pararem e pensar do que eu aqui estou a explanar, não vão conseguir voltar um pouco atrás? Se as pessoas se sentarem com os seus pais, com os seus avós, e explicarem do que eu aqui estou a explicar, será que as pessoas não vão poder refletir melhor do que muitas das vezes tem ocorrido, as pessoas zombar, as pessoas encararem como algo absurdo? Então, nós não temos um tempo de refletir, porque os nossos mais velhos, nós temos chamado que eles estão atrasados. Nós temos tanto conhecimento, ao ponto que não queremos mais ouvir os nossos pais. Temos tanto conhecimento, ao ponto que não queremos mais ouvir Deus. E se Deus deve dizer a nós, deve dizer conforme nós queremos. Deus deve vir dizer o que nós achamos, o que nós acreditamos. Olha, hoje a homossexualidade é abominável aos olhos de Deus. É abominável até aos olhos dos homens. E sempre será abominável aos olhos de Deus. Mas aos olhos dos homens, virá um tempo, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, que a homossexualidade vai ser algo normal. Pessoas dirão que não. Mas você não acha normal desde que as pessoas se amam, mesmo que eles são do mesmo sexo, desde que se amam, e eles querem ser normal? Então, é assim que vai ser introduzido a homossexualidade. E depois de 100 anos, 150, 200 anos, será normal alguém encarar um homossexual normal. É assim que o namoro surgiu. O Antes, apóstolo acredita que a homossexualidade é uma escolha? bem, o homossexual nasce homossexual, ok? O homossexual, ele nasce homossexual. E só Deus pode libertar um homossexual através da mensagem que ele dá a um profeta para poder libertar. E hoje a mensagem que pode libertar qualquer homossexual da homossexualidade é a mensagem pregada pelo profeta Caco Filipe, que é a mensagem de Mateus 20, 25, 6. Mas vê algo, conforme eu realçava, o mundo, a sociedade, a humanidade em si, está tão adiante, está tão em frente. Desviaram-se dos padrões de Deus, do caminho de Deus, ao ponto que as coisas abomináveis, o pecado, foram legalizados, tornaram-se como uma cultura. O mundo, a sociedade, todo mundo hoje encara que o namoro é a preparação do casamento. Mas perguntam-se a si mesmo, há 70 anos atrás, o namoro era a preparação do casamento? Por que as pessoas que namoram, muitas das vezes, na sua maior parte, fazem tudo às escondidas? Por que fazem sem o consentimento dos seus pais? Será que estaremos a honrar os nossos pais? E quem não honra o seu pai tem como ser abençoados? É possível uma pessoa não honrar os seus pais e ser abençoado, prosperar, ter uma felicidade? Então você repara que uma boa percentagem das pessoas que namoram, os seus pais não têm conhecimento. Os seus tutores não têm conhecimento. Desconhecem. Ok? Desconhecem de tal relação. E você me dirás que é preparação do casamento? É preparação do casamento da maneira que a sociedade definiu para legalizar a prostituição. É o que eu disse. Outra hora, te encontrarem com uma jovem. Olha, prepara-se que amanhã o bairro vai a perceber-se. Os seus pais vão ser bater da porta da sua casa. É um problema. E hoje, isto que era problema outrora, veio legalizar como prostituição. Com essa explicação, penso que foi preciso. Pronto, para si que está aí do outro lado, para si que namora, para si que é jovem e está na flor da idade, o apóstolo Hugo Zé
acabou de explicar, acabou de dizer que o namoro é a forma de legalizar a prostituição. Estaremos aqui propriamente a dizer que se tu namoras, tu és prostituto. Se tu, jovem, pula a janela, se encontras escondidas com a sua parceira, tu és considerado um prostituto ou uma prostituta.